Vamos então com informações ao vivo. Temos informação chegando lá de Brasília. Nosso assunto também mexe agora com o Congresso, mexe com o Executivo, mexe com a nossa vida. Fim da escala 6x1. Proposta de emenda à Constituição que já passou na Câmara dos Deputados, agora está lá no Senado e já temos manifestações do presidente da Casa sobre esse assunto, Davi Alcolumbre. Quem vai trazer os detalhes aqui pra gente é a Aline Beckett, de volta. Aline, Davi Alcolumbre já falou, a velocidade que a gente viu lá na Câmara dos Deputados não deve ser a mesma no Senado, que o Senado não é casa carimbadora, ou seja, dando pistas do que vem por aí, né? Isso mesmo, Carol. Bom dia novamente a você e a todos que nos acompanham a partir de agora aqui no Novo Dia. Há uma semana da aprovação da PEC, do fim da escala 6x1 da Câmara dos Deputados. Ontem, em sessão plenária aqui no Senado Federal, o presidente Davi Alcolumbre chamou seus líderes partidários para uma reunião na semana que vem, na terça-feira, com a presença também do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, para poder definir o cronograma e também, é claro, o formato ali de tramitação dessa medida, dessa matéria aqui no Senado Federal, né? Então, nenhum despacho foi feito até o momento dessa PEC, do fim da escala 6x1, apenas o presidente que encaminhou a PEC da oposição para a CCJ, fazendo ali um aceno, de certa forma, para a oposição, mas em relação à PEC que veio da Câmara, ele ainda não tomou nenhuma decisão e tudo indica que só a partir de semana que vem é que os senadores vão começar, de fato, a trabalhar em cima desse tema aqui na Casa Revisora, né? Apesar do presidente Davi Alcolumbre indicar ali uma continuidade nesse debate, nessa discussão, ele também sinalizou que essa discussão vai ocorrer sem pressa, né? Os setores empresariais também pressionam, de certa forma, aqui no Senado Federal, pedindo mais tempo para essa discussão, defendem também que esse assunto não deveria avançar em um ano eleitoral, e aí a gente tem um governo federal que acompanhava, é claro, essa tramitação aqui no Senado Federal com muita preocupação, justamente por conta ali das recentes crises em relação ao Executivo e o Legislativo, em meio a esse desgaste, mas o presidente Davi Alcolumbre ontem, em plenário, disse que o Senado Federal não será uma casa carimbadora das decisões da Câmara dos Deputados e indicou que essa proposta deve sofrer modificações aqui no Senado Federal. Segundo ele, esse tema exige sim um debate mais aprofundado e os setores com os trabalhadores, com os setores produtivos, além, é claro, de análise pelas comissões do Senado Federal. O senador também chegou a declarar que não é contra nem a favor dessa proposta e afirmou que pretende conduzir tudo com base no regimento e com muita calma. Ele disse que, por se tratar de um tema muito grande ali, pode impactar também o ano eleitoral para o Senado Federal e o Senado precisa de tempo para poder discutir essa proposta. Então, tudo indica que só a partir da semana que vem é que os senadores devem dar andamento em relação a essa proposta. Portanto, então, essa semana não teve nenhum avanço dessa proposta aqui no Senado Federal, a proposta que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e prevê a redução de 44 para 40 horas semanais e uma transição também de 14 meses. Essa votação na Câmara foi bastante expressiva. E ainda sobre o discurso de ontem, Carol, a gente separou um trecho da fala do presidente Davi Alcolumbre a respeito, então, dessa matéria e dessa tramitação aqui na Casa. Vamos acompanhar. A semana que vem vai reunir os líderes partidários, os senadores e as senadoras, mas muito especialmente o senador Otto Alencar, que é o senador presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e que tem sobre esta comissão o dever de discutir esta proposta de emenda constitucional. Eu quero dizer que, como presidente do Senado, essa proposta vai ter que tramitar nas comissões, porque as cobranças de todos os senadores sobre a presidência é que todas as matérias possam passar, no mínimo, por uma comissão. Há a cobrança de todos os senadores e de todas as senadoras que o Senado Federal não seja uma casa carimbadora de propostas votadas na Câmara dos Deputados.
E esse discurso já era previsto por alguns motivos. Por exemplo, já tinha uma proposta lá no Senado Federal. Então, também o Senado quer colocar ali a sua marca nesse texto. Essa é uma das expectativas com relação ao debate que vai acontecer agora nessa Casa Legislativa. E um outro ponto também que entra aí nessa precificação, Theo, é a relação estremecida entre Davi Alcolumbre e o presidente Lula. Aquela conversa que aconteceu entre Lula e Hugo Mota garantiu aquela velocidade na tramitação na Câmara dos Deputados. Uma conversa entre Lula e Davi Alcolumbre pode mudar o ritmo de tramitação no Senado? Talvez não drasticamente, mas pode ser um pouco mais favorável para o governo do que esse cenário que está se desenhando lá no Senado Federal. O presidente do Senado, como a gente viu aí nesse discurso dele ontem no plenário do Senado Federal, disse que vai impor um outro tipo de ritmo à tramitação dessa proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1 do que foi na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados jogou mais junto do governo, não só por um alinhamento maior entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, mas também pelos interesses ali dos deputados e em especial por essa boa relação deles, o que não há entre o presidente Lula e o presidente Davi Alcolumbre. Há quem defenda, sim, essa reaproximação, inclusive para que haja um destravamento desse texto e uma melhor tramitação da proposta no Senado Federal. O Alcolumbre já deixou claro que o ritmo vai ser outro, não vai ser o mesmo ritmo da Câmara dos Deputados, não haverá pressa, não haverá celeridade. Isso acaba, obviamente, frustrando os planos do governo, que desejava uma aprovação rápida para, quem sabe, já levar para as eleições desse ano, essa como uma das suas bandeiras durante essa gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na busca dele pela reeleição, porque é um tema popular, é um tema que eleitoralmente tem um apelo muito grande. Resta combinar isso com o Davi Alcolumbre, porque, ao que tudo indica, o prazo vai ser, a velocidade vai ser a que ele estabelecer com os demais colegas nos próximos dias e nas próximas semanas lá no Senado Federal. Então, nesse momento, há uma atuação de ministros do governo, do ministro da Defesa, do ministro das Relações Institucionais, nessa tentativa de reaproximação. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, tem atuado nesse sentido. O Gustavo Uribe, nosso âncora aqui do Bastidores CNN, já trouxe que há um interesse do Alcolumbre em conversar com o presidente Lula. O próprio presidente da República ainda não demonstrou tanto esse interesse por conta da decisão do Senado de rejeitar o nome do Jorge Messias. Então há muita articulação ainda pela frente para que esse encontro aconteça. Theo Cury vai estar de olho aí nesse assunto em ano eleitoral, mexendo aí com os ânimos lá em Brasília. Até já, Theo. Até.